juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Resgate necessário e urgente. O Dr. Vasconcelos era um homem de caráter que enrijara as fibras morais no culto dos deveres retos. Sem uma religião definida, portava-se em todas as situações como um verdadeiro cristão, embora desrotulado, sem qualquer compromisso direto com a fé. Houvera acumulado várias dúvidas diante da ortodoxia religiosa e, em face dos seus compromissos médicos, tivera ensejo de conhecer os conflitos de muitos que se vincularam às crenças religiosas, enquanto tudo lhes sorri, promessas de prazer, mudando de atitude ante o sofrimento e a doença. O médico é também um confessor, que ouve e penetra na vida dos pacientes. O seu tirocínio intelectual rebelava-se contra os dogmas que lhe feriam a razão, e a aceitação bíblica pura e simples agredia-lhe a lucidez cultural. Resolvera, por isso mesmo, desligar-se dos grilhões tradicionais e crer segundo as suas próprias concepções. Admitia o Criador do Universo, a indestrutibilidade da vida, bastando-lhe esses fundamentos para estruturar uma conduta digna, fiel ao juramento de Hipócrates, cujo conteúdo vivia. Essa forma de ser granjeara-lhe excelentes amigos e fizera-se respeitar pelos colegas, ao que somava a capacidade de tisiologista respeitável e responsável. Com esses títulos de enobrecimento moral, tornara-se dócil à inspiração antes de definir-se pela extração do pulmão, quando do agravamento do estado geral de Argos. Embora não costumasse orar, conforme os moldes comuns, sempre refletia sobre a vida, sobre os seus intricados e complexos mecanismos, o que não deixara de ser uma forma especial de ligar-se com as fontes divinas, considerando o paciente como um ser necessitado de amor. Não se permitira profissionalizar, a ponto de ficar indiferente ante os problemas daqueles que lhe recebiam os serviços valiosos. Com tal disposição interior, sensibilizado pelo drama do seu jovem cliente, fez-se instrumento maleável à ajuda de dedicados médicos desencarnados que atuam ao lado dos médicos dignos, contribuindo para os resultados exitosos dos seus tentames. A irmã Angélica providenciou a cooperação de antigo médico paulista que estudara a tuberculose, oferecendo um expressivo contributo no combate à sua insidiosa destruição de vidas orgânicas. Dr. Arnaldo Lustosa, um espírito, conseguiu manter com o colega encarnado uma perfeita identificação, o que redundou em sucesso a técnica da extirpação pulmonar. A mediunidade inconsciente, exercida na Terra, funciona em escala ampla e contínua, muito mais do que se pensa ou do que se notam as criaturas. O mundo mental, constituído de ondas que se movimentam em faixas vibratórias específicas, faculta a sintonia daquelas outras da mesma frequência, facilitando a identificação entre as criaturas no mundo físico, destas com os desencarnados e entre estes últimos. Durante o ato cirúrgico, momentos havia em que dificilmente se poderia distinguir quem operava, Argos, se o espírito do Dr. Arnaldo ou se o abnegado Dr. Vasconcelos. Ambos, em perfeita união mental, eram atos bem coordenados. Quando foi concluído o trabalho exaustivo, à semelhança das palavras do médico gentil a Áurea, o nosso companheiro informou a mentora que tudo fora realizado conforme o programa antes estabelecido e que as matrizes perispirituais que propiciaram a irrupção da virulência da enfermidade foram, por sua vez, igualmente reequilibradas no transcurso da cirurgia, faltando apenas as providências que seriam tomadas conforme se aguardava logo mais. A irmã Angélica agradeceu ao médico divino, sinceramente comovida, e estabeleceu que às 2 horas da manhã seguinte se daria prosseguimento às demais realizações salvadoras. De minha parte,
quedei-me a meditar em torno da sabedoria das leis que regem a vida. Verificava mais uma vez a excelência do amor e da sabedoria dos desígnios superiores. Médicos e enfermeiros, assistentes sociais e voluntários, religiosos dedicados que se entregam às tarefas mais sacrificiais, em sanatórios dos males de Hansen, de Koch, de outras baciloses virulentas, sem que o contato demorado com os pacientes lhes cause qualquer contágio, adquirem resistências imunológicas, enquanto outros, que não convivem com portadores de inumeráveis moléstias, de um para outro momento, fazem-se vítimas das vigorosas doenças que lhes exterminam o corpo, em razão de se encontrarem no mapa kármico de cada uma as condições propiciatórias para que se lhes manifestem os males que merecem e de que necessitam, em razão dos delitos praticados e que são atenuados pela misericórdia do Senhor, já que o amor é mais poderoso do que a justiça, que por aquele se faz comandada. Movimentando-nos no sanatório superlotado de doentes, com o Dr. Arnaldo, examinamos sobre a sua acurada percepção alguns deles e detivemos-nos especialmente nos que mais nos chamaram a atenção. Este enfermo indicou-me um amigo, um senhor de meia idade, que se debatia sobre hemoptise expressiva. É antigo senhor de escravos, que então se comprazia em fazer justiça com as próprias mãos, havendo ele mesmo afogado diversos infelizes que lhes caíam sobre o jugo nas águas do velho rio Paraíba. Agora, aqui está expungindo pela enfermidade, e no transe que experimenta, sofre a pressão de alguns inimigos mais diretos que não conseguiram perdoá-lo, apesar de transcorridos quase 180 anos desde que deixou a carcaça carnal pela última vez na terra. Despertou-me a atenção, porém, a presença de uma nobre entidade, com as características trazidas de terras africanas, que procurava amparar o enfermo, ao mesmo tempo intentando falar com infinita bondade, como um adversário de face congestionada, a locupletar-se das emanações do sangue da vítima, expelido pelos borbotões. Sensibilizado pela entidade, chocado pelo irmão vingador, eu ia formular uma indagação, quando o Dr. Arnaldo me esclareceu. A senhora é a genitora do infeliz perseguidor. Haviam sido ambos vendidos ao nosso amigo, que os separou colérico no primeiro dia, com o objetivo de maltratá-los pelo simples prazer de os atormentar. A mãe, calejada no eito da escravidão, suportou a prova de ver o filho distanciado da sua dedicação e entregou-se a Deus, domando-lhe também o seu rebanho. O jovem, no entanto, que contava menos de 18 anos, tomou-se de rancor pelo algoz, dispondo-se a vingar-se. Logo percebeu a onda de ódio que dominava a senzala. Sem a experiência dos anos e do sofrimento, tramou uma conspiração que foi denunciada, vindo a cair na própria armadilha. Dr. Arnaldo fez significativa pausa para logo continuar. Passaram-se menos de um ano que ele se encontrava na fazenda de cana, tombando, lamentavelmente, nas malhas da invigilância. O amo impiedoso mandou prendê-lo no mourão e determinou que se lhe buscasse a mãe que servia em terras próximas. Diante da sofrida criatura, pôs o feitor a chibatear o fogoso rapaz até que desmaiasse. Em cada desfalecimento, exigia que lhes aplicasse água com salmoura nas carnes rasgadas, o dorso nu, fazendo-o retornar para, por fim, quando as forças já se haviam esvaído, afogá-lo no rio tranquilo, atirando-o quase cadáver sobre as águas que o levaram. Pode-se imaginar a angústia e a dor superlativas dessa mãe, que se sobrepôs a tudo e perdoou, mantendo a certeza íntima na sua humildade e ignorância, não obstante que se deveria haver razões que ela desconhecia, porém válidas, e que no lugar em que não sabia onde, voltaria a encontrar o filho e ambos seriam felizes. Quase 2 séculos depois, em face da estrutura das leis divinas e das afinidades do amor com o ódio, ei-los reunidos novamente, embora em situações diferentes. O adversário sofre a sandice que se permitiu.
O filho enlouquecido trabalha pela vingança. E ela, em luta de sacrifício, para diminuir os efeitos da desgraça do jovem, esforça-se por alcançá-lo e libertá-lo do terrível e injustiçado desforço a que se propôs. Logrará êxito? Indaguei vivamente interessado. Sim, respondeu o paciente, dependendo do que consideremos como sendo êxito. O enfermo desencarnará, porque o seu avançado estado de desgaste é irreversível. Mas ela, por amor, conseguirá diminuir a gravidade do desditoso cometimento filial, arrebatando-o para a renovação e recambiando-o ao renascimento carnal futuro, quebrando assim o vínculo vicioso das contínuas desgraças. Acredito, propus sensibilizado, que a mãezinha já era portadora de altos créditos, mesmo quando do período em que padecera na escravição. Não é verdade? Não há dúvida, respondeu, com conhecimento de causa. Ela aceitou a reencarnação no corpo de uma escrava a seu pedido, para ressarcir antigo débito e ajudar o filho, que fora partícipe, digamos melhor, causa do deslize em que ela se comprometera. Essa razão de como recebeu a prova difícil, descendo para alcançar os valores de que ora se exorna, embora a sua felicidade somente se dará quando libere o ser que ainda não lobrigou vê-la tal a faixa vibratória inferior em que se detém. Ou seja, o filho não conseguia enxergar a mãe, já espírito mais evoluído que ele. Continuando. Havia material para reflexões muito demoradas naquele caso. Visitamos outros doentes na mesma enfermaria, e cada qual era uma lição viva que procurávamos esculpir na alma, aprendendo e compreendendo a utilidade de todo momento que se deve ser aproveitado sabiamente, com o que se beneficia aquele que atua com correção. Antes de sairmos da ampla sala, Dr. Arnaldo convidou-me à oração em benefício de todos, ao que concordei de boa vontade. E por quê? O tempo urgisse, fomos ao encontro da equipe que é a terapia espiritual em Argos. Vejam só, meus amigos, quanto ensinamento nesse capítulo. Como cada coisa tem sua razão de ser, nada é acaso. Todos estamos amarrados uns aos outros até que todos nos perdoemos. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês para a sequência do nosso estudo. Abraços!